Tá, cara, não aguento mais, cara. Vamos resenhar essa porra aqui de uma vez por todas, cara. Vamos nessa, cara. Tô vendo que minha caixa de comentário vai se encher de hate mail. E vai ser agora. Livro de hoje: O Jovem Stalin, Simon Sebag Montefiore. Essa bosta de livro, cara. Que livro merda, cara. Meu Deus do céu, esse livro é muito escroto, cara. Eu não tenho nem por onde começar a falar desse livro, cara. Esse livro é muito merda, cara. Cara, que livro merda do caralho, cara. Que raiva que eu tenho desse Simon Sebag Montefiore, cara. Nossa, cara, que coisa revoltante esse livro, cara. Que coisa revoltante, cara. Queria agradecer a Glécia Veras, que me deu esse marcador aqui, que me acompanhou durante toda a leitura sofrível desse livro. Tá, e vamos lá. O Simon Sebag Montefiore se propôs a escrever sobre o Stalin, a vida do Stalin, em 2 livros. O Jovem Stalin, que é a história dele antes dele tomar o poder, e o Na Corte do Czar Vermelho, que é o outro livro dele, que eu vou ler para o meu livro de história desse ano do Desafio Livrada, que fala dele no poder, enfim. Tá. Alguns comentários preliminares sobre esse livro e sobre o mercado editorial em geral, tá? Cara, vamos lá. Comunismo não é uma coisa popular, assim, entre pessoas ricas, tá? Entre pessoas pobres que querem puxar saco de rico também não. Mas entre pessoas ricas principalmente. Existe um mercado editorial regulado por agências literárias, não regulado, mas os caras, tipo, eles têm um jeito de fazer lobby, um jeito de empurrar certos livros, que, claro, velho, vai passar por uma certa linha ideológica, tá? Você sabe que qualquer mídia é assim, com o cinema é assim, enfim, com a televisão é assim, com a literatura, cara, por mais que a gente goste de achar que é uma arte, enfim, intelectualmente superior, não é tão diferente não, cara. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, assim, à exceção de algumas editoras que realmente são especializadas nesse assunto, como eu poderia citar, por exemplo, a Boitempo, que é uma editora que é super engajada nesse sentido e traz boas publicações sobre o tema. Cara, assim, o resto das editoras que lançam livros sobre esse tema estão muito atreladas a essas grandes agências internacionais de publicação, tá? Eu não creio que a Companhia das Letras seja em nenhum modo diferente, principalmente se a gente vê que o cara que publicou aqui, né, o livro sobre o Stalin é um cara europeu, ou seja, né, o cara fazia, acho que era inglês, se não me engano, fazia parte do outro lado da cortina de ferro, foi alimentado pela propaganda anticomunista durante toda a infância dele. E o pior, cara, eu fiz um background check desse cara, que não é nem tipo uma coisa assim, super detetive virtual nem nada do tipo, mas eu descobri que esse cara aqui é de uma família de judeus banqueiros muito rica, cara, que teve que fugir da União Soviética durante a Revolução Russa. Então, assim, a partir daí, cara, você já vê que a visão do cara já tá completamente comprometida, tá? Tá completamente comprometida, e quem falar que não, ou é canalha, ou é inocente. Você não pode acreditar que esse cara aqui está escrevendo um livro imparcial sobre o Stalin, tá? Desculpa, você não pode. Você é burro se você acha isso, cara. Eu queria ler primeiro esse livro aqui, antes de ler o Jovem Stalin. E eu não sabia nada sobre isso, eu achava que esse aqui era um livro sério sobre o assunto. E eu fui assim super empolgado para ler ele. Falei, cara, que maneiro. Inclusive, quando reimprimiram A Corte do Czar Vermelho, eu falei, nossa, que massa, uou, que show, que do caramba. Porque eu não conhecia. Eu comecei a ler, cara, comecei a, tipo, me desmoronar inteiro, na minha opinião, sobre esse livro aqui. E daí depois eu fui lembrar por que eu queria ler tanto esse livro, e eu descobri que quem me indicou esse livro foi um amigo, enfim, cara, um amigo liberal que eu tenho, cara, que falou, esse livro é do caralho, não sei o que, esse livro fala as verdades, não sei o que, tipo, pô, enfim, né, enfim, tomei no cu por causa disso. Inclusive o cara é amigo do Leandro Naló, então tipo, o cara me avisou. Então, assim, existe uma corrente muito forte de revisionistas, cara. Pessoas que tentam fazer uma releitura da União Soviética. E o que é mais legal agora, cara, tem críticos do revisionismo, cara. Tem críticos, tem pessoas que entendem mesmo do traçado do negócio, né? E vão apontando aqui, ó, aqui tá errado, aqui tá errado, aqui tá errado, aqui tá errado, aqui tá errado. Cara, eu não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu vou dar um jeito de subir um PDF que eu tenho aqui sobre o assunto. Porque, cara, literatura
que vai te dizer o contrário, você não vai achar em livro, você vai achar em PDF, você vai achar em jornalzinho dos comerciários, do sindicato do seu quê, tá ligado? É literatura underground, cara, é deep web total o negócio, saca? Tipo, você não vai achar grandes livros, tipo, bonito, colorido, assim, tipo, cara, que vai falar alguma coisa contrária à opinião geral que se tem sobre o que foi o comunismo. Cara, logo no começo aqui do livro tem uma apresentação, uma introdução, e o Simon Sebag Montefiore, o cara já começa falando em terror bolchevique. Meu irmão, falou terror bolchevique, pra mim, cara, já perdeu a discussão, cara. O cara já tem um lado, entendeu? O cara falou terror bolchevique pra mim, o cara já é desonesto intelectualmente, o cara já não sabe o que tá falando, então foda-se. Eu já comecei a ler as coisas com outros olhos a partir daí, mas beleza. Então esse livro aqui ele vai narrar a infância, a adolescência e a militância inicial do Stalin pelo Partido Socialista na época do czar, né? O Stalin nasceu na Geórgia, né, para quem não sabe, o Stalin é georgiano, eu tive na Geórgia no ano passado. Os caras têm uma opinião assim, tipo, a gente não nega que o Stalin é georgiano, mas a gente também não vai ficar mostrando toda hora, saca? Acho que deve ser a mesma coisa se você for na Áustria e tiver alguma coisa sobre Hitler lá, tipo. Dificilmente, talvez lá na Áustria talvez tenha uma plaquinha assim, tipo, muito pequenininha, falando tipo, Hitler nasceu aqui. Não sei, talvez, tá? Mas beleza. E antes de mais nada também é bom que vocês saibam que eu também não sou nenhum iludido. Eu sei que o stalinismo foi um regime antidemocrático do caramba e não sei o que. Sei que teve vários atrasos na vida de muita gente. Sei que ele mandou matar muita gente. Mas também sei que o cara ganhou a guerra, o cara deu um pau nos nazistas. Não é que nem filme americano que vocês ficam vendo que são os americanos que fazem tudo. Tá? Pelo contrário. Entendeu? Então, tipo, eu não sou idiota também não, tá? Então, beleza. Então ele vai narrar a infância do Stalin na Geórgia. A Geórgia é considerado por muitos assim, tipo, um país assim, tipo, ele é um país economicamente atrasado, e é claro que daí a mentalidade das pessoas também, né, não é nada progressista, né, enfim, na Geórgia, mas, cara, também não é a selva que nego fica pintando não, saca? Eu fui pra Geórgia, eu adoro a Geórgia, cara, eu fico falando da Geórgia pra quem quiser ouvir, cara, eu quero voltar, eu quero passar um mês na Geórgia, enchendo a cara de vinho, Rajapuri, e abraçando aquelas pessoas maravilhosas que eu conheço lá. Então, assim, não é isso. Mas ele vai falando assim, tipo, como a família dele era uma família merda, sabe? Como a família dele era uma família pobre, merda. Cara, ele questiona a paternidade do pai do Stalin sem motivo nenhum, cara. Ele fala assim, que teve 2 outros caras que ajudaram bastante o Stalin, a família do Stalin, na época que o Stalin era garoto. Um deles era um lutador de luta livre, que talvez seja possível o pai biológico dele, e o outro era um comerciante, não sei das quantas. Mas assim, não tem nenhuma evidência disso, cara. Nenhuma evidência, tá? E aí ele fala uma coisa assim, ele fala uma coisa completamente preconceituosa aqui, que ele fala uma coisa assim, tipo, famílias pobres frequentemente têm a paternidade de seus filhos questionada. Tipo, sabe, cara, tipo, vê se isso não é uma visão, cara, da almofadinha, filho de banqueiro, cara, que, sabe, que tipo, odeia pobre, cara. Sabe? Enfim, não dá pra levar o cara a sério, tá? Então o que ele vai tentar fazer ao longo dessa primeira parte inteira do livro é mostrar como a infância escrota do Stalin e violenta tornou ele um monstro. Tá? Basicamente é isso que ele vai fazer. Só que, cara, ele se contradiz nesse propósito em vários momentos, tá? Porque em vários momentos ele mostra que o Stalin ele tem uma alma sensível. Então ele brinca de fingir que ele está tentando humanizar o Stalin. E ele tenta fazer dois mecanismos. Mostrar que o Stalin é um monstro sem coração, que nunca teve coração, que nunca não sei o quê. E 2, mostrar que o Stalin tinha coração, mas apesar do coração dele, o cara não tinha escrúpulos na hora de, tipo, matar as pessoas. Então aí o cara já tá, tipo, ele tá tirando com todas as armas que ele tem, saca? Tipo, ele não tem uma estratégia definida, ele só quer atacar o cara. Beleza. Então ele fala assim que na cidadezinha lá da Geórgia em que ele nasceu, tinha uma festa lá, que é tipo a festa de São João, assim, e que tem uma hora que todo mundo tipo trava na porrada, assim, os adultos travam porrada com os adultos, os velhos travam porrada com os velhos, as crianças travam porrada com as crianças. Assim. Tipo, é uma festa, tá ligado? É tipo se o cara viesse aqui pro Brasil, visse um baile de corredor aqui no Rio e falasse a mesma coisa da gente, assim, falar que a gente é um povo violento, que a gente, enfim, tá? Então, assim, sabe? Tá, ok. O Stalin estudou numa escola de meninos, acho que uma escola ortodoxa, né, enfim.
onde ele aprendeu o russo, onde ele teve ódio pela língua russa, não sei o que, etc. Então ele vai falando essas coisas e ele depois ele se destaca para ser como o melhor aluno da escola russa. Ele se destaca como sendo o melhor aluno ali, todo mundo gosta dele, o cara tipo, é aplicado, é inteligente pra caramba, não sei o que. E isso aí vai dificultar muito mais lá no futuro do livro, quando mais tarde ele vai falar que o Stalin na verdade era um bobão que não sabia de nada, que só queria tentar impressionar o Lenin para poder entrar lá na cúpula do Partido Socialista. Então assim, de novo, o cara não sabe o que ele está escrevendo, sabe? Uma hora ele fala uma coisa e outra hora ele fala outra. Beleza. Aí começa o envolvimento dele com a militância e tal. Então ele abre o livro, inclusive, tem um prefácio, sei lá, não é um prefácio, é um prólogo do livro aqui, que ele começa com um grande assalto a um banco que ele fez lá, que foi uma parada tipo sinistra mesmo, assim, tacou altas bombas na rua, na calçada, matou uns cavalos, sei lá, não sei se matou gente também. E foi uma parada assim sinistra, que de novo, às vezes ele fala que ele estava no assalto, às vezes ele fala que ele não estava no assalto, às vezes ele fala que ele foi responsável pelo assalto, enfim, ok, várias opiniões aí, beleza. E ele narra isso assim como uma atrocidade, cara, como uma atrocidade esse negócio de você... Claro, né, cara, o cara é de família de banqueiro, o cara não vai entender a lógica de você roubar um banco para financiar uma ideia, né? Para você financiar uma revolução. O cara não entende isso, o cara acha que o crime é isso, o cara não acha que crime não é você, tipo, emprestar 3 mil reais pra uma pessoa e pagar em 36 vezes a uns juros de 7,5% ao mês, cara. Você fica, tipo, 1 ano pagando a porra do que você pegou e 2 anos pagando juro pro banco. Né? Crime pra ele é só isso, é só roubar o banco, enfim. Então, tipo, é claro que ele não vai entender. É claro que ele não vai entender. E o melhor, na verdade, é o seguinte: se você entende a lógica por trás do desapropriamento, que qualquer revolução tem, não só a Revolução Comunista, mas qualquer revolução vai ter, você em nada isso aqui, tipo, tira o mérito do Stalin. Pelo contrário, tipo, cara, eu falo, pô, o cara era um cara, tipo, agilizado mesmo, então sei lá. E isso também vai ficar muito difícil para ele explicar depois, porque às vezes ele fala que o Stalin gostava de jantares luxuosos e não sei o que, dando a entender que, tipo, que ele era um socialista de iPhone, assim, né, uma esquerda caviar da vida. Mas em vários momentos do livro também ele fala que o cara não pegava nada do dinheiro que ele roubava pra ele, tá ligado? Era tudo pro partido. Então, tipo, sabe, mais uma vez, assim, o cara não tem estratégia, o cara não tem um foco no que ele tá falando, cara. O cara tipo, é um paspalho total. Aí, enfim, ele fala que ele se engajou ali na luta, fez alguns desapropriamentos, conheceu a primeira esposa dele, que morreu, enfim, uma história super triste. E daí, tipo, ele de alguma maneira questiona o luto dele, sabe? Fala assim, tantos meses depois ele já estava escrevendo cartinha para outra pessoa e tal. E, cara, eu tenho certeza que se isso aqui fosse sobre, tipo, alguém que as pessoas gostam, cara, ia ser inadmissível, saca? Ia ser um troço assim... Cara, você questionar o sentimento que você tem sobre outras pessoas é um troço que é um argumento muito baixo para você tentar convencer as pessoas de alguma coisa, sabe? Muito baixo mesmo. Assim. Eu tô fazendo essa resenha muito tempo depois de ter lido esse livro, tá? Então, tipo, eu não lembro de todas as partes assim de cabeça, só tô lembrando o que me chamou a atenção. Volta e meia ele usa fontes duvidosas, tá? As fontes principais dele, assim, são além da mãe do Stalin, com quem ele tinha uma relação super conturbada. Cara, as principais 3 fontes da primeira parte do livro, cara, são mencheviques, cara. Como é que você faz? Como é que você usa fontes que são, cara, adversários políticos do cara, velho? Saca? Como é que você vai fazer uma coisa minimamente parcial ou minimamente verdadeira, factualmente, se você vai entrevistar os caras que odiavam o cara, velho? Então, tipo... Não sei, tá? Então, assim, mais uma cagada desse livro aqui, enfim. Mas, assim, às vezes ele tem uma hora que ele fala assim, que ele fala de um biógrafo do Stalin, sempre assim, um biógrafo que nem sempre acerta, mas é muito bem informado, falou isso dele. E daí, claro que ele vai falar uma atrocidade. Vai ficar especulando, tá? Cara, tem um capítulo aqui, pra você ter uma ideia, que é um capítulo completamente inútil no livro. Inútil. Que ele levanta uma hipótese igualmente inútil de que o Stalin seria um agente infiltrado da Okhrana, que era a polícia secreta do czar, né? Que depois virou a NKVD, depois virou a KGB, enfim. Cara,
O que você quer, cara? O que você quer com esse livro, cara? Diz pra mim que caralhos você quer com esse livro. Você quer provar que o cara não tinha pai de verdade, que o cara era esquerda caviar, mas que o cara era dedicado ao partido, que o cara era um bobão, alegre, ou que o cara era o melhor aluno da escola, que o cara era um monstro sem coração, ou que o cara era um monstro com coração. O que você quer, velho? O que você quer, enfim? O cara não sabe, tá? Mas apesar de tudo, o cara, o Montezemag, o Sebag Montefiore fez uma pesquisa documental muito vasta para fazer esse livro. Obviamente, eu acho que, caso contrário, ele jamais seria publicado por essas agências literárias. Talvez aqui no Brasil seria publicado por alguma editora aí que publica certos livros revisionistas sobre a história do Brasil, que eu não vou citar nomes. E tem fotos muito legais do Stalin criança aqui, enfim, tem... Vamos fazer uns close aqui, Murilo, só para mostrar para vocês. Cara, eu particularmente gosto demais dessa foto aqui do Stalin, que tá bem no cantinho, que é uma foto de escola dele aqui. Vamos focar aqui, cara. Que é uma foto de escola. E aqui tem um close aqui da cara dele. Cara, que molequinho treta, cara. Olha pra esse moleque, velho. Veja se isso aqui não é a cara da treta, cara. Veja se isso aqui não é o moleque que vai roubar teu lanche na escola, cara. Olha esse moleque, cara. De novo, vou falar de novo. Olha esse moleque, cara. Tá? Encrenca pura. Não tira o foco não, que eu vou mostrar mais coisas. Essa foto aqui tá ótima, não é a foto que eu gosto, mas essa foto aqui é ótima dele, cara. Eu acho essa foto incrível. Ele aqui com um bigodão massa. Cara, olha essa foto aqui do Lenin com cabelo e sem cavanhaque, cara. Que atrocidade, cara. Que agressão aos olhos que é essa foto, cara. O cara pegou a pior foto do Lenin, né, cara? Pegou a foto do Lenin quando ele tava, tipo, sei lá, na fila de seguro-desemprego, assim, tipo, sei lá, cara. Né? Caralho. Essa foto aqui, cara. Essa aqui é a minha foto favorita. Cara, como eu gosto da cara do Stalin nessa foto aqui, cara. Olha essa cara aqui, esse é o mugshot dele da prisão, cara. Tá? Olha que bonita que é essa foto aqui, cara. O cara que fez essa foto é um artista, cara. Eu acho essa foto incrível. Então daí ele vai ficar falando das peripécias do Stalin, tá? O que torna o livro bastante interessante, porque o Stalin fez umas peripécias muito massa mesmo, do tipo se fingir de mulher para escapar da prisão. Cara, ele fugiu de trocentas prisões, ele fugiu da Sibéria, cara. O cara fugiu da Sibéria, irmão. O cara fugiu da Sibéria. Da Sibéria, cara. Enfim, né? Tem que dar uma moral pra esse cara também. Né? Além de ter dado um pau no Hitler, o cara fugiu da Sibéria. E daí outra coisa que ele faz aqui que eu acho super engraçada assim, do jeito como ele narra as coisas, são a legenda que ele faz para as fotos, cara. As legendas dele são claramente sensacionalistas. Sensacionalistas total. Aqui, essa primeira foto aqui dele, que tá ele aqui de sobretudo, enfim. Está escrito assim: Stalin, o ditador paranoico, impiedoso em treinamento, o supremo agente secreto, vigilante e arquiconspirador, consumado político, mentor da violência política e criminosa, fanático marxista, de chapéu de freio, colarinho duro e gravata de seda. Foto policial. Escreveu uma coisa, cara, eu tô aqui com outro livro dele aqui. É claro que quando você pega um livro desse, você vai ler primeiro as fotos, as legendas das fotos, né? E você dá uma olhada de como é que as legendas do cara são sensacionalistas, né? Então aqui, por exemplo, uma foto do Stalin beijando a filha dele, né? E aqui tá assim: Stalin beija sua filha Svetlana no início da década de 30. Ele a adorava. As sardas, o cabelo ruivo dela lembravam-lhe sua mãe Keké, mas a inteligência e a obstinação vinham do próprio Stalin. Ele foi afetuoso, até ela começar a crescer. Tá. E aí aqui depois tem aqui uma foto do Yakov do Beria, né, que são os braços direitos dele. Depois ele, enfim, matou todo mundo, mas enfim. Aí aqui tem a foto deles, daí tá escrito assim: ao lado, os dois monstros mais depravados da corte de Stalin. Em 1934, no 17º Congresso do Partido, quando entravam para a liderança, mas antes da ascensão ao poder supremo, Beria e Yeyov posam abraçados para a câmera. Yeyov era um fanático ambicioso, afável, embora propenso à doença, um anão bissexual de que todos gostavam. Cara, um anão bissexual de que todos gostavam, cara. Cara, eu vou colocar isso na descrição do meu Facebook, cara. Eu sou um anão bissexual de que todo mundo gosta, cara. Cara, você vai levar a sério um cara que faz uma legenda dessa, cara.
O cara é propenso à doença, um anão bissexual de que todo mundo gosta, cara. Enfim. Resumindo, cara, esse livro aqui é uma palhaçada sem tamanho, tá? O Jovem Stalin é uma palhaçada sem tamanho, sem tamanho. Mas assim, se você tiver uma leitura crítica da coisa, se você tipo, não comprar todas as ideias que ele tá colocando aqui, ainda assim você tem um vislumbre bastante interessante sobre o que foi a vida do Stalin, dos amigos com que eles se envolveram, que pro Montefiore são todos monstros, assassinos, criminosos, são todos tipo, cara, são pessoas horríveis, meu Deus, cara. Isso aqui, ó, 2 pilantras caucasianos. Stalin com seu melhor amigo, Suren Spandarian, um playboy armênio bem educado, bolchevique e impiedoso aliado em Baku, onde se dizia que Spandarian era pai de metade das crianças com menos de 3 anos. Então a foto documenta o encontro deles na Sibéria em 1915. Então assim, o cara é sensacionalista, tá? Não é pra ser levado a sério, sabe? Se eu tivesse assim, tipo... Cara, você tem 15 minutos pra ficar de frente com o Simon Sebag e Montefiore, cara. Sabe o que eu ia fazer, cara? Eu ia ficar contando umas piadas pra ele, cara. Mas não dá pra conversar, cara. Não dá pra conversar. Ia perguntar se ele, sei lá, se ele já viu Big Bang Theory, se ele gosta de pão com linguiça, não sei, cara. Mas conversar com ele, é sério, eu não ia conversar, cara. Eu não ia conversar. Esse tipo de gente aqui, cara, você só dá risada depois e é isso aí, tá ligado? Então, beleza. Vamos falar sobre o Jovem Stalin, do Simon Sebag Montefiore. Mesmo cara escreveu os Romanov, cara, não li ainda. Umas pessoas já leram, falaram que é super boa, outras coisas as pessoas leram, falaram que é como se fosse uma versão de 900 páginas da Caras versão Família Romanov. Então também não sei em qual acreditar, mas vou ler eventualmente. Também, tá? Porque eu não sei se eu vou ficar lendo esse livro, né, cara? Não sei se a vida é muito curta, eu vou ficar lendo uns caras pilantra desses, não sei. Mas esse aqui do Jovem Stalin, do Na Corte do Czar Vermelho, eu vou ler, até porque eu prometi pro Desafio Livrada e quero saber como é que a história termina também. Tá bom? Deixa um comentário aí. Pode xingar aí vocês que gostam de puxar saco de rico, pode xingar aí, não tem problema não. Tá de boa. Beleza? Um abraço, galera aí. Tchau.